Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 70º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Levítico, capítulo 19, livro de Salmos, capítulo 56 e o livro de Hebreus, capítulo 8. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproximando de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da Bíblia, a leitura da Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar conosco. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, Pai. Incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar, a orar. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente esta que estamos semeando no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que você repita comigo essas palavras que irão impactar as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. O mundo está buscando validações por opiniões. Hoje, estamos buscando a verdade na Bíblia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Leitura do livro de Levítico, capítulo 19. A repetição de diversas leis. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que o oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso, será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele.
Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês. Não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo fruto dessas árvores será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pesos e medidas justos. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Amém. Compreendendo o capítulo 19 do livro de Levítico, os regulamentos dados no capítulo 19 não são organizados de acordo com qualquer ordem perceptível. Porém, o que os mantém juntos é a relação com os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículos 1 a 17, que é a base para toda a lei judaica e deveria basear também todo o regulamento moral. Talvez a maneira mais fácil de classificar essas leis seja vê-las em seu relacionamento com Deus, com outros e com as coisas. Uma vez que Deus é santo, temos de ser um povo santo. A expressão "Eu sou o Senhor, seu Deus", capítulo 19, versículo 32, é repetida mais de 40 vezes nos capítulos 18 a 26 de Levítico, para lembrar-nos de que pertencemos a Ele. O Altíssimo nos alerta: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o Senhor chama esses regulamentos de minhas leis e decretos. Capítulo 19, versículo 37. O sábado, de meu sábado, versículos 3 e 30. E o tabernáculo de meu santuário, versículo 30.
A lei traz pecadores à presença do soberano Deus, que tem todo o direito de dizer o que é certo e o que é errado. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Essa passagem enfatiza a importância de seguir as instruções dadas por Deus para a adoração. Ele instruiu o povo sobre como apresentar a oferta de comunhão e esperava que isso fosse obedecido. Podemos também incluir o capítulo 19, versículos 27 e 28, onde proíbe que as práticas de incrédulos sejam imitadas. Cristãos hoje podem considerar estilos e tendências da moda algo moralmente neutro, mas nem sempre é o que ocorre. Além de não dever parecer com quem é deste mundo, Romanos 12, versículo 2, o povo de Deus certamente não deve imitar as práticas mundanas. Não se amoldem ao padrão deste mundo, conforme versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 9 a 15. A preocupação de Deus com os pobres e necessitados é vista nas leis da colheita. Conforme Deuteronômio 23, versículos 24 a 25, capítulo 24, versículos 19 a 22 e Ruth, capítulo 2. E também nos preceitos sobre pagamentos, Levítico 19, versículo 13. Já que os trabalhadores eram remunerados diariamente, qualquer atraso lhe causaria problemas. Deuteronômio 24, versículos 14 a 15 e Tiago 5, versículo 4. E os empregadores jamais deveriam tirar vantagens de seus empregados. O rico e o pobre são iguais perante o Senhor e a lei e a justiça não deve ser parcial, conforme Levítico 19, versículo 15, e também deu uma conferida em Êxodo 23, versículo 3. Compreendendo o versículo 12, o nome do Senhor é sagrado e jamais deve ser usado para ofender alguém ou empenhado em juramentos feitos sem a intenção de serem cumpridos. Esse é o assunto tratado no terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7. Se tememos ao Senhor, também respeitamos o seu nome e dessa forma oraremos com sinceridade. Santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. Compreendendo o versículo 18, ter um bom relacionamento com as pessoas, especialmente os vizinhos, não é uma questão de obediência à lei, mas de termos amor no coração. O amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, versículo 10. O novo mandamento de amar uns aos outros ajuda-nos a manter relacionamentos humanos e a tratar as pessoas como Deus nos trata. João 13, versículos 34 a 35. E finalizando a compreensão do livro de Levítico, capítulo 19, exposição bíblica dos versículos 33 e 34. Deus também se importava com as pessoas que moravam entre o seu povo, em sua terra, e muitas vezes lembrava aos judeus que eles mesmos foram estrangeiros no Egito. Conforme Êxodo 22, versículos 21, capítulo 23, versículo 9, Levítico 25, versículo 23 e Deuteronômio 10, versículo 19. Quando pensamos nos milhares de estudantes estrangeiros que estão nos colégios e faculdades de nosso país, um campo missionário está diante de nós e essa admoestação se torna ainda mais significativa. Leitura no livro de Salmos, capítulo 56. Oração de confiança em Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal.
ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 56, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. O tempo todo, Davi era atormentado pelos filisteus, que lembravam que Israel cantava os louvores dele como um grande líder militar. Eles o perseguiam como animais famintos e ofegantes, e Davi clamava por misericórdia. O relato em 2 Samuel não registra qualquer agressão física contra Davi, mas ele ouvia muitas calúnias. A sua vida estava em perigo. Davi demonstrava medo e fé enquanto clamava a Deus. Conforme Mateus 8, versículo 26, capítulo 14, versículo 30 e Marcos 5, versículo 6. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. O refrão nos versículos 3 e 4 é repetido nos versículos 10 e 11, enquanto Davi afirmava que somente Deus lhe dá força para louvá-lo e para confiar nele. Fé e louvor não podem ser fabricados. Eles devem ser recebidos como dons de Deus. Exposição bíblica dos versículos 5 a 11. Davi precisava ter cuidado com seus passos em Gate, não só no que fazia, mas também no que dizia, porque ele era um homem sob respeito e estava sendo observado. Ele tinha um alvo nas costas e somente o Senhor poderia protegê-lo. Davi escolheu Gate, porque pensou que era o último lugar onde Saul esperaria encontrá-lo. Contudo, ao fazer tal escolha, ele estava andando de acordo com o que via e não pela fé. E finalizando a compreensão do capítulo 56, exposição bíblica dos versículos 12 e 13. O maior desejo de Davi era glorificar o Senhor, e foi por isso que escreveu este salmo. Ele prometeu servir ao Senhor e queria cumprir sua promessa. Davi também prometeu apresentar ofertas de gratidão ao Senhor quando seus dias de peregrinação chegassem ao fim. Parte desse tipo de oferta era retida pelo adorador para que pudesse desfrutar de uma refeição de comunhão com a família e os amigos, e Davi esperava ansioso por aquela bênção. De acordo com o versículo 13, Deus respondeu às suas orações. Deus o livrou da morte, impediu-o de tropeçar e permitiu que andasse de maneira piedosa e louvasse ao Senhor. A expressão luz que ilumina os vivos também pode ser traduzida por luz da vida, expressão usada por Jesus em João 8, versículo 12. Enquanto seguimos o Senhor Jesus hoje, desfrutamos da plenitude da vida e da luz gloriosa de sua presença. Nós andamos na luz. Aleluia! Leitura no livro de Hebreus, capítulo 7. Jesus, mediador da nova aliança. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer.
Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 8. Exposição bíblica dos versículos 1 a 13. O sumo sacerdote superior ministra com base em uma aliança superior. Poderíamos imaginar um sumo sacerdote que seja moralmente perfeito, ministrando com base em uma aliança que não poderia transformar o coração humano. Um sacerdote que terminou seu trabalho poderia ministrar com uma aliança que poderia não dar em nada. E o caso, podemos imaginar um sacerdote rei no mais alto céu sendo limitado por uma velha aliança que não aperfeiçoa nada? Conforme capítulo 7, versículo 19. A conclusão parece lógica. A presença de um sumo sacerdote superior no céu exige uma aliança também superior, se ele quiser ministrar com eficácia ao povo de Deus. Compreendendo o versículo 3, como sumo sacerdote, Jesus Cristo deve oferecer dádivas e sacrifícios. Conforme capítulo 5, versículo 1, não devemos, no entanto, ter a impressão de que nosso Senhor está oferecendo sacrifícios no céu que corresponde aos sacrifícios do Antigo Testamento. Esses chegaram ao fim, uma vez por todas, quando Ele a si mesmo se ofereceu. Capítulo 7, versículo 27. Nosso Senhor é um sacrifício vivo no céu. Compreendendo o versículo 5, os sacerdotes que serviam no templo na época estavam, na verdade, servindo a um santuário que era uma cópia, sombra, daquele que está no céu. A citação é de Êxodo 25, versículo 40. Uma referência indireta a um santuário celestial. Moisés viu este modelo no monte e reproduziu suas partes essenciais no tabernáculo de Israel. O verdadeiro santuário está no céu. Logo, o tabernáculo e o templo eram apenas imitações, meras cópias do verdadeiro. Exposição bíblica dos versículos 6 a 13. Ainda melhor, a nova aliança mencionada nesta passagem havia sido anunciada por Jeremias, conforme capítulo 31, versículos 31 a 34. Esta promessa na profecia de Jeremias assegurava aos judeus a restauração futura. Jeremias ministrou durante os últimos anos da história da nação antes de Judá ir para o cativeiro babilônico. Em uma época em que o futuro da nação parecia completamente arruinado, Deus fez a promessa de restauração e de bênção.
Compreendendo o versículo 6, o sacerdote superior jamais poderia ministrar com uma base em uma aliança inferior. Mudando a ilustração, seria como se o advogado mais talentoso estivesse baseando sua representação em um testamento desonesto. Ele poderia fazer muito pouco por seus clientes. Nosso Senhor jamais ministraria com base em um testamento inferior. Exposição bíblica dos versículos 8 a 12. Deus prometeu uma nova aliança para o seu povo, mas as bênçãos dessa aliança estão ligadas ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Quando começou seu ministério na terra, Jesus procurou seu povo, primeiro, conforme Mateus 15, versículo 24. Tanto que enviou os seus discípulos somente a Israel, conforme Mateus 10, versículos 5 a 6. Mas a nação rejeitou tanto a mensagem como os mensageiros, e o evangelho passou de Jerusalém à Judéia para Samaria, conforme Atos capítulo 8, e depois para os gentios, conforme Atos capítulo 10. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Infelizmente, muitos cristãos pensam que são salvos pela graça, mas que devem levar sua vida cristã de acordo com a lei do Antigo Testamento. Eles querem a nova aliança para a salvação, mas almejam ser santificados pela antiga aliança. Compreendendo o versículo 12, a lei não concedia perdão, já que não foi dada para esse fim. Logo, ela não podia prometer perdão para Israel, muito menos para toda a humanidade. Somente mediante o sacrifício de Jesus Cristo é que o perdão se fez possível a todos os que o invocam. Os sacrifícios do Antigo Testamento traziam uma lembrança dos pecados, não uma remissão, purificação dessas transgressões, conforme capítulo 10, versículos 1 a 3 e versículo 18. A expressão "não me lembrarei mais" significa "não mais guardarei algo contra ti". Deus se lembra do que fazemos, mas não guarda isso contra nós. Ele nos trata com base na graça e na misericórdia, e não na lei e no mérito. Uma vez perdoado, o pecado nunca mais nos é apresentado novamente. O assunto está resolvido para sempre. E finalizando a leitura da Bíblia e também da compreensão do capítulo 8 do livro de Hebreus, trago o versículo 13. Não devemos concluir que a existência da nova aliança significa que a antiga estava errada ou que a lei não tem efeito algum hoje. As duas alianças foram dadas por Deus e ambas foram dadas para o bem das pessoas. Ambas tinham bênçãos que lhes eram inerentes. Se Israel tivesse obedecido às condições da velha aliança, Deus o teria abençoado e o povo teria sido preparado para a vinda de seu Messias. O próprio apóstolo Paulo mostrou que a velha aliança teve sua parcela de glória, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 a 11. Por isso, não devemos criticar ou minimizar a velha aliança. Deus ainda deseja que as justas exigências da lei sejam cumpridas em nós por meio do ministério do Espírito Santo, conforme Romanos 8, versículos 1 a 4. A lei tem uma aplicação legítima, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 a 11. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.